Bom dia, turma 231 do Colégio Santa Marta. A gente já andou pra caramba aqui, agora isso aqui vai ficar gravado. Então vamos lá. Ai, meu Deus. Então é o seguinte, este governo, então, ele tinha uma missão importante de continuar esse processo. O governo do João Batista Figueiredo, a gente está falando aqui, né? Para quem está chegando, né? Quem está abrindo o vídeo, a gente está discutindo o final do regime militar. Então, é o governo que vai de 1979 a 85. Eu peço licença a vocês e já vou colocar aqui na tela, né, o nosso slide, para que a gente possa ter ideia de como é que isso vai operar, de como é que será esse processo. Espera aí. Aqui. Então, aqui tem um gráfico para vocês. Ontem eu estava escutando, saiu o índice de inflação no Brasil, né, ontem. E esse índice de inflação do mês foi de 2,44, a inflação do mês de setembro, né? Não, de julho, né? Ou melhor, de agosto. Ai, que droga. No mês de agosto, que é o mês passado. Aí, se a gente somar 2,44 vezes 12, que são os meses desse ano, a gente vai ter uma inflação anual por volta de 29,28%. Eu colei aqui, eu fiz uma conta. 29,28%, né, a inflação deste ano. E a gente está no meio do furacão. A gente está numa pandemia, né, onde os produtos estão cada vez mais caros, né? Vocês já devem ter ouvido a mãe de vocês falar para vocês aí, né, no ouvido de vocês: olha, cuida porque o arroz está caro, olha, cuida porque, né, a comida está cara. Recessão completa no Brasil, nós estamos num processo, e um processo de inflação onde o salário das pessoas hoje, ele não compra a mesma coisa que comprava no mês passado e assim por diante, porque ele vai defasando, né, por causa da inflação. Agora, olhem, por favor, a escalada inflacionária no Brasil, que vai de 1978 e vai subindo, ó, de 41% para 72%, para 110%, para 97% ao ano, chegando em 84% a 224%. Isso aqui é hiperinflação. Então, nós temos uma escalada de inflação muito grande. E por que isso ocorre? Bom, isso ocorre por um motivo muito simples. Os Estados Unidos, né, que é o maior credor do Brasil, ou seja, aquele que tem mais dinheiro a receber do Brasil, porque emprestou através do Fundo Monetário Internacional, e a moeda, sendo a moeda de corrente, né, o dólar se tornou, do pós-guerra em diante, né, do pós-segunda guerra, o dólar se torna a moeda das relações internacionais, então das relações de empréstimos e tal. Nós vamos ter duas crises importantíssimas para tentar entender este aumento, né, esse aumento do valor do dólar no mundo. Uma ocorre em 1973, que é a crise do petróleo, que é a primeira crise do petróleo. A gente já falou sobre isso, é a crise que vai, digamos assim, dar um baque na economia mundial, e o Brasil vinha crescendo a partir de 1960 e 70, como cresce a China hoje. Então, se a gente fizer uma análise assim do crescimento econômico e da importância que o Brasil tinha na década de 60, principalmente na década de 70, a gente vai ver que o Brasil ele tinha todas as características do que tem o crescimento chinês hoje. Crescimento de 7, 8, 9, 10% ao ano. É um negócio absurdo o crescimento. Mas esse crescimento no Brasil, e o Brasil adota isso, ele era um crescimento de investimento industrial, de investimento na indústria física, né? A indústria mais pesada. E, no início da década de 80, há um esvaziamento dessa proposta de desenvolvimento industrial no Brasil, e aí o Brasil começa a fazer uma chamada especulação financeira. Por que as indústrias começam a fugir do Brasil? Ora, porque elas começam a migrar para a China. Então, em 1980 em diante, a China resolve abandonar o modelo soviético de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento socialista.
Ele abandona o modelo soviético e começa a desenvolver um modelo que é hoje, né? Que é o modelo mais híbrido. O que significa isso? Que ele é misturado. Politicamente, hoje, a China é um país comunista ou socialista. E, economicamente, é um país que vai, sim, ter um desenvolvimento capitalista muito forte, com investimentos, né, com parcerias. No princípio, os chineses vão usar o que o que os economistas, muitos economistas vão chamar de learn by doing. O que é isso, learn by doing? Tu tem duas empresas que trabalham juntas para atingirem, digamos assim, as mesmas metas. E essas duas empresas cooperam economicamente, uma com a outra, né? Emprestando dinheiro e também trocando tecnologias. E os chineses vão aproveitar isso. No princípio, eles vão começar a copiar essas tecnologias. E, neste momento, os chineses não copiam mais. Eles criam tecnologias. Isso é importantíssimo a gente ter a ideia, né? Então, vejam, de 1980 até agora, os chineses eles adquiriram não só a capacidade de produtiva, mas eles adquiriram também conhecimento a ponto de desenvolver Shenzhen, por exemplo. Shenzhen é a capital neural da tecnologia mundial. É onde tudo acontece. Tudo que nós temos de celular, tecnologia... Gente, só para vocês terem uma ideia, em matéria de 5G, tecnologia 5G, os chineses estão muito, muito, muito à frente dos Estados Unidos. Essa guerra econômica que ocorre hoje entre Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos e China, é justamente por isso, né? Por esse avanço considerável. A língua mais estudada no mundo é o mandarim. Não tem porquê. É porque os caras estão dominando economicamente. Agora, quanto vai durar isso? Né? A gente não tem como saber, ninguém tem como saber. O fato é que a economia ela começa em 1980. E os Estados Unidos, então, perde muitos dólares e desvaloriza demais a moeda. Porque as empresas de lá começam a migrar para a China. Por um motivo muito básico. A China, a mão de obra é muito barata. E eles fazem em grande quantidade os seus produtos. Então, isso vai fazer com que os Estados Unidos mude a taxa de juros. Aí que está o grande motivo para o Brasil aumentar as suas dívidas internacional, para o Brasil ter o desmonte do desenvolvimento tecnológico e industrial. O Brasil vai ter a sua dívida em dólar e o dólar, a taxa de juros, vai pular de 10 para 1.000. E aí, então, cara, se a gente devia 10, a gente vai dever 1.000. E aí, este montante de dívida vai levar o Brasil à década de 80. E aí, anota, por favor, isso tu tem que anotar. A década de 80 é chamada de a década perdida. Eu fiz toda essa introdução econômica para mostrar para vocês que da onde vem esse termo, a década perdida? Justamente por isso, né? Por essa mudança da taxa de câmbio, dos juros cobrados pelos Estados Unidos, dos países, né, que estavam em desenvolvimento. E o Brasil é um deles. Não é só o Brasil que entra numa recessão tremenda. Argentina, Chile, né, esses países todos que estavam nessa mesma linha acabam entrando nesse processo. A Índia e tudo mais. Vamos seguir. 3 coisas importantes eu vou falar para vocês aqui neste período, tá? A primeira delas é essa aqui, ó. A Lei de Anistia de 1979, feita pelo presidente João Batista Figueiredo. A Lei de Anistia, ela perdoava as pessoas que haviam sido expulsas do Brasil, que lutaram na luta armada, que estavam envolvidos digamos assim, em complô contra o Estado. Então, muitos músicos, artistas, sociólogos, professores, estudantes foram expulsos do Brasil, foram morar na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França e poderiam retornar ao Brasil. Bom, este retorno ao Brasil dessas pessoas, isso aí foi maravilhoso, porque isso aí era um aceno da política militar para, né, a democracia. As pessoas podem retornar. Porém, anotem, isso é importante. As pessoas retornariam, mas não, de maneira alguma, nunca poderiam reclamar algum tipo de indenização
por conta de tortura, por conta de alguma coisa que o Estado tenha perpetuado, né, para sempre na vida dessas pessoas. Como assim, professor? É mais ou menos assim. Eu fui torturado, me bateram tanto do meu lado esquerdo que eu perdi a audição do meu ouvido, estourei meu tímpano. Então eu quero uma indenização do Estado por conta disso. Tortura, afinal de contas, né, não está garantida na nossa Constituição e muito menos é bem vista pela lei, né, de direitos humanos. Então, eu vou entrar com uma ação contra o Estado brasileiro. Não pode. Se tu está retornando ao Brasil, não pode. Eu fui perseguido e eu tenho problema de pânico hoje, né? E eu quero uma indenização por conta disso. Não pode. Né? Então, a lei da anistia, ela é uma lei muito, digamos assim, ela é uma lei que é emblemática, né? Que acena para uma possibilidade de retorno à democracia, mas ela também é muito sacana, né? Porque ela inibe a possibilidade de uma reparação, né, para a sociedade, principalmente, né, para essas pessoas que foram perseguidas, torturadas. Muitas foram mortas, inclusive. Essas não têm como retornar. Retorno, então, dos exilados políticos, Brizola, Prestes, né, e o Miguel Arraes são políticos que retornam. São três coisas importantes. Outra coisa importante que tu tem que anotar é isso aí, ó. Pluripartidarismo. O que foi isso aí? Isso aí foi o seguinte. Vocês lembram quando a gente teve o ato institucional número 2, que fez o bipartidarismo, que eram 2 partidos apenas, Arena e MDB. Agora, nós vamos ter o multipartidarismo. Depois, né, de mais ou menos uns 15 anos, a gente vai ter de novo todos os partidos possíveis. E por que vai ser feito isso? Vai ser feito pelo mesmo cara. A gente vai chamar ele de arquiteto político do regime militar, o cara chamado Golbery do Couto e Silva. O Golbery pensou o seguinte, lá no princípio, se eu fizer 2 partidos, eu vou desmobilizar a oposição, vou colocar todos dentro de um partido só e até eles conseguirem concisão, isso vai demorar. Agora, ele faz o contrário. Ele promove o multipartidarismo justamente para o quê? Fracionar a oposição. Então, este é um movimento, né, arquitetado por Golbery do Couto e Silva e surgem esses partidos. Então, da Arena, que é o partido do governo, surge o PDS, Partido Democrático Social, depois o PFL, que é o Partido da Frente Liberal. A gente vai ver aqui que no PFL tem uma figura aqui que é conhecida por nós até hoje, um cara chamado José Sarney, um cara que tem 250 anos e está como senador ainda. Ele vai ser vice-presidente do Brasil, vai assumir a presidência do Brasil, a gente já vai falar nele. Dentro do outro partido, que daí era o de oposição, que seria o partido, digamos, que tem mais gente, né, interessada, vai ter uma galera muito esperta que vai fundar, vai só colocar um P na frente do MDB e vai herdar a legenda, certo? Então, o PMDB surge como o maior partido de oposição ao governo militar. Só um pouquinho que eu vou botar meu carregador aqui que vai acabar a bateria. O maior partido do governo militar. Gurizada, mas não é só isso, né? Surgem outros partidos, como o PP, do Tancredo Neves, que depois vai se fundar ao PMDB, o PTB, que não é o mesmo PTB trabalhista do Getúlio Vargas, e sim, ele representa mais ou menos o que era o PSD lá da época Vargas, né, com a oligarquia, tá, os fazendeiros, que é esse partido aqui. O PDT, esse sim, era o herdeiro do trabalhismo, que é com Leonel Brizola, e o PT, o Partido dos Trabalhadores, surgia em 1980, um partido que era fundado ali pelo movimento sindical que ocorreu no Brasil no início dos anos 80. O PT não era tão expressivo, o partido mais forte do momento era o PMDB, que é um partido que a gente pode dizer hoje assim mais do centro, né? Seria mais centro, não seria tão à esquerda, né? Então ele conseguiu o que ele queria, né? Fazer o quê? Com que esse fracionamento do MDB, né, tentasse evitar
a chegada no poder, né, da oposição, principalmente nos estados. E aí nós vamos ter, então, uma reação, digamos assim, da ala mais da linha dura do regime militar. A ala da linha dura, ele não se conformava com o fato do Brasil poder voltar a ser democrático ou ser devolvido para a sociedade civil. E ela, então, trabalhava ali no submundo, né, nas entrelinhas, digamos assim, da política brasileira. Nós vamos ter 2 grandes atentados que vão ser feitos pelo Exército. Então, vejam bem, um atentado vai ser numa banca de revista em frente à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o que é isso, a Ordem dos Advogados do Brasil? É uma entidade muito importante do Brasil, é uma entidade de classe, uma entidade de ofício, né, de profissão, das mais respeitadas do Brasil. Então, quem for aqui fazer direito e quiser, eu vou fazer direito porque eu quero ser promotor público, eu vou fazer direito porque eu quero ser juiz de direito, vocês vão ter que tirar a carteira na Ordem dos Advogados do Brasil, né? E para isso, vocês vão fazer um vestibular. Aí, quem tem algum parente que é advogado, né? Quem tem um pai, um tio, um primo, pergunte. A prova é muito criteriosa, é uma prova muito difícil, que justamente vai dar à OAB essa qualidade, né, de entidade, uma das mais respeitadas do Brasil. Por isso, então, vai ser feito um atentado à bomba dentro de uma banca, vão colocar uma bomba dentro de uma banca em frente ao escritório geral, né, do Brasil, da Ordem dos Advogados, porque ela já vinha, a OAB, se manifestando, né, cobrando o regime militar. Então, era uma maneira assim, cala a boca que a gente está por aí, né? Cuidado com o que tu fala, porque pode acontecer alguma coisa contigo. Outro atentado é o famoso atentado no Rio Centro. Esse aqui foi um grande desastre, né? A tentativa de atentado foi frustrada, né? E se ele tivesse dado certo, talvez teria machucado muito mais pessoas. E aí o que aconteceu? 2 militares da linha dura vão se dirigir ao Rio Centro, que é uma espécie de anfiteatro, assim, um grande encontro de música, um festival de música que estava tendo no Rio de Janeiro, com milhares de pessoas reunidas. Eles colocaram uma bomba ao lado dos geradores de energia. Então, ficava afastado do palco, né? Então, uma bomba iria ser detonada ali, ia acabar o show, e a outra bomba não se sabe onde ia ser colocada, mas provavelmente iria ser colocada junto ao público, né? Ou próximo ao público, para assustar as pessoas, para as pessoas saírem correndo. No entanto, elas teriam que ser detonadas. A bomba que foi colocada lá nos geradores, elas ficou lá. E a outra bomba estava em deslocamento dentro do carro dos caras no atentado. E quando ela explodiu e matou os 2 terroristas de Estado da linha dura dentro do carro. Então, aqui estão as imagens. Explode a bomba, a polícia vem ver o que aconteceu. Isso é na rua, obviamente o povo não ouviu direito, né? E aí perceberam que eram 2 militares. 2 militares da linha dura. Isso foi um escândalo. Um escândalo. E a polícia ainda descobre que existia uma outra bomba, né? E detonam a outra bomba, isolam ela, e as pessoas conseguem sair ilesas disso e morrem os 2 terroristas do Estado, 2 terroristas do Exército, né? Então, pessoal, isso aqui foi, assim, digamos, um aviso de que a linha dura estava descontente com esse processo de abertura que estava ocorrendo. E aí vem a terceira coisa importante que eu quero que tu anote. Então, vamos lá. Recuperando. A primeira coisa importante que eu pedi para te anotar. Anistia. As características do processo de anistia de 79, que é o retorno das pessoas para o Brasil. Segunda coisa importante que eu pedi para te anotar. O que foi mesmo? O pluripartidarismo, né? Que nós tivemos aí os partidos
sendo liberados e promovendo, então, esse esfacelamento da resistência. E a terceira coisa importante está aqui. A terceira coisa importante é a lei da emenda constitucional Dante de Oliveira, que também vai ser conhecida como diretas já. E o que foram as diretas já? Bom, em 1982, a gente teve eleições para governador no estado, dos estados brasileiros. 10 estados ganharam os partidos de oposição. Alguém poderia perguntar, sim, mas as eleições não eram assim, professor? Não, as eleições em estados, os estados, os governadores eram indicados pelo governo militar. E no momento em que houve, então, essa possibilidade dos estados escolherem os seus governadores, os estados mais importantes do Brasil, vamos lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles escolheram opositores, do PMDB principalmente. E isso assustou o regime militar. Imediatamente, em 84, antes das eleições presidenciais, um cara chamado Dante de Oliveira, lá do Mato Grosso, que é um deputado, ele encaminha um projeto de lei que viabiliza a possibilidade da gente escolher pela primeira vez, depois de todo o regime militar, um presidente de maneira direta. É mais ou menos como a gente vota hoje, né? Eu vou votar para o presidente, eu pego uma cédula, na época era uma cédula de papel, né? Ou agora eu vou na sessão de votação e vou digitar na urna eletrônica o número do candidato que eu quero. Se eu quero o candidato A, B, C, D, E, F, G, H, enfim, eu vou digitar o número do candidato lá e vou escolher o presidente diretamente. É o voto direto. Não era permitido o voto direto. O voto era indireto, escolhido pela Câmara. Mas essa emenda constitucional ela vai ser votada na Assembleia. E a pressão popular vai ser muito grande. As ruas de Porto Alegre, as ruas de Curitiba, as ruas de Florianópolis, as ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de João Pessoa, de Recife, né, de Manaus, das grandes capitais, as ruas vão bombar de gente querendo votar diretamente para presidente da República. Só que o Exército vai fazer uma pressão muito grande. O próprio João Batista Figueiredo faz uma pressão muito grande no Congresso Nacional para que a lei das diretas já não passe pelo Congresso. Então, ela é vetada por 22 votos de diferença. O que significa isso? Nós não teríamos eleições diretas no Brasil. E aí, então, nós tivemos a eleição indireta no Brasil. Então, este era o terceiro ponto importante. Diretas já. As diretas já não ocorrem no Brasil. Nós temos eleições indiretas e as eleições indiretas, ela vai ser escolhida pelo Congresso. Vão surgir duas alianças, né? Uma que representava o governo, que é o PDS, que é o Paulo Maluf, esse cidadão aqui embaixo, né? E Mário Andreasa, o seu vice. E a outra aliança, pela democracia, que era a oposição ao governo militar, tinha no PMDB um cara que a gente já conhece, que é o avô do senhor Aécio Neves. Esse cara a gente já conhece porque a gente já falou nele. Ele foi responsável por aquele golpe parlamentarista que ocorreu com o João Goulart, né, em 1961. O Tancredo Neves, então, vai ser o candidato a presidente por essa chapa. E o seu vice, olhem só a coincidência, o seu vice vem do PFL. PFL, vou voltar aqui, ó. PFL, que é um partido oriundo da onde? Da Arena. Né? Um partido que veio da Arena. E agora, viram a coincidência? Agora, olha o que aconteceu. Foi eleita a chapa de Tancredo Neves. Tancredo Neves foi eleito em novembro, nas eleições, e ele iria assumir quando? Em janeiro. Né? Em janeiro do ano seguinte, de 1985. O que acontece, então? Ele adoece, né? Uma doença que chegou extremamente contundente e não consegue sentar na cadeira de presidente porque falece antes e quem assume, então, é o
vice-presidente José Sarney, essa figuraça que a gente conhece, né, que é senador da República Brasileira, recebe 5 salários, né, salário de advogado, salário de professor universitário, salário de presidente da República, salário de promotor e salário ainda de senador agora ele está recebendo, aposentadoria, né? Então, esse cidadão aqui, o senhor José Sarney, que é dono de metade do Maranhão, que é o chamado coronel da política brasileira, ele continua, ele vai ser o primeiro presidente civil no Brasil, e ele continua, de certa maneira, a política de abertura militar, porque ele representava ali, ele era oriundo da Arena nesse processo. Então, o funeral aqui do Tancredo Neves vai ser vai ter uma comoção muito grande da população brasileira. Vocês podem conversar com os pais de vocês, provavelmente os pais de vocês eram jovens nessa época, né? Ou vão lembrar desse momento, né? Que o Brasil inteiro vai chorar a morte do presidente, ou seja, do primeiro presidente civil do Brasil. O que tu tem que anotar de importante nesse fato? Que o primeiro presidente civil do Brasil, ele não vai ser eleito pelo povo, ele vai ser eleito pelos seus pares, pela Câmara, pelo Congresso Nacional. Então, queridos, a aula de hoje, ela passa por isso, né? A aula de hoje passa por um momento de grande conturbação econômica no país. Nós vamos ter, então, um momento de extrema crise econômica no país e no mundo. Nós vamos ter uma política de abertura que ela é também de avanços e recuos, né? Então, são leis que promovem, de certa maneira, a democracia, mas nem tanto, né? Porque a gente vai ter perseguição da polícia, vai ter perseguição política, vai ter cerceamento de direitos, e as eleições, através da anistia, através da política de dietas já, e as eleições, elas vão ser eleições indiretas. Então, essa década, a década de 80, é conhecida como década perdida, e é conhecida, então, até 1985, como o primeiro presidente a ser eleito de maneira o presidente civil vai ser eleito de maneira indireta na política brasileira. Certo? Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida, gostaria de questionar alguma coisa sobre este momento, né? Algum fato, contribuir com alguma coisa, fiquem à vontade. Tudo certo? Conseguiram entender? Beleza? Vou fazer uma foto para fazer a chamada aqui. Sorri. Peraí. Deixa eu botar a máscara. Tá bom. Peraí. Aí, garoto. Vou botar depois aqui na chamada. Então tá, gurizada. Obrigado pela presença de vocês, né? Vocês estão em prova ainda? Estão fazendo prova? Oh! Sim. Então tá. Que vocês tenham um excelente fim de semana, né? Que façam a prova de maneira serena, né? Que as ideias floresçam na cabeça de vocês. Se cuidem. Estou com saudade das nossas aulas presenciais. Quem não tá, né? Saudade de abraçar as pessoas, né? Tá louco. Que loucura. Então tá. Valeu. Muito obrigado. Beijo. Semana que vem, olha só. As nossas aulas vão ser de interpretação de texto. O que seria isso? A gente vai trabalhar 2 textos. Se vocês quiserem, por favor, vocês podem ler os textos. Eles são os textos que estão no nosso capítulo 30, tá? Então, o primeiro texto vai ser Maio de 68, que também é o capítulo da ditadura. Então, a gente não termina. E o segundo texto é o texto sobre a grande greve do ABC Paulista. Os 2 textos têm questões no final. Então, a gente vai ler o texto e conversar um pouco, discutir as questões. Outra coisa, eu vou falar um pouquinho também para vocês, eu vou indicar um site para vocês sobre as músicas de protesto durante o regime militar. É um site bem legal, que daí tu tem a música e a interpretação da música, né? O que a letra da música queria dizer. É bem bacana, eu vou deixar também na descrição do vídeo, na próxima aula, né? Para que vocês possam, se quiserem, né? Ouvir ou ver depois.
porque isso, sem dúvida alguma, amplia a nossa capacidade de percepção. Inclusive, cai questões no vestibular e no Enem, né, com canções ou com poemas que fazem uma menção a este período de ditadura. Tá bom? Valeu! Aquele abraço. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Falou, senhor. Falou, falou.